Meus irmãos, graça e paz. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos iniciar neste vídeo o nosso estudo, trazendo o nosso resumo da lição da Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre, editora Betel. Vamos estudar a mordomia cristã. Neste trimestre, vamos contextualizar o tema gratidão, adoração. Tudo vem de Deus. Nossa vida está nas mãos de Deus. E, logo, como gratidão, tudo devemos ofertar, agradecer como não simplesmente ofertar, mas um ato de adoração em reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de que tudo acontece debaixo da sua permissão. Então, vamos tratar sobre o tema mordomia, administrador. Nós administramos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, porque nada é nosso, morre-se, fica aí para outro cuidar, administrar. Logo, não somos donos de nada. Então, o título da nossa revista, deste trimestre, Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Exatamente. Nada é nosso. Deus nos confiou. São 13 lições tratando sobre a administração cristã, a mordomia cristã. Nós somos despenseiros das coisas que Deus nos confiou. O comentarista dessa revista, o pastor Amarildo Martins da Silva. 13 lições falando sobre a mordomia cristã. E a nossa primeira lição traz como título: o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. O texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, tratando sobre os heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e, para ela, depois de morto, ainda fala. Verdade aplicada. Devemos adorar o Senhor com todo o nosso ser, conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. 3 objetivos, 3 tópicos que estaremos discorrendo nesta lição: saber que a queda afetou a verdadeira adoração, identificar as diferenças entre os irmãos Caim e Abel, ressaltar o valor da adoração. Então, nossa primeira lição, nossa lição introdutória, vamos abordar os primeiros registros bíblicos de adoração fora do Éden, obviamente, com base na história dos irmãos Caim e Abel, observando as atitudes de cada um deles ao ofertar a Deus, ao levar suas ofertas a Deus, e a atitude de coração de cada um deles, que é refletida naquilo que Deus responde relacionada às suas atitudes de adoração. O texto bíblico da nossa primeira lição, capítulo 4 do livro de Gênesis, versículos do 1º ao 5º. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaindo-lhe o seu semblante. Vamos aprender, estudar, relembrar um pouquinho estes dois irmãos, né, quando eles se predispõem a se aproximar de Deus, haja vista seus pais havia sofrido um baque terrível, né, com o pecado, com a desobediência, com a rebelião contra Deus, porque o pecado é como uma rebelião, e foram forçados, foram expulsos do paraíso, têm seus filhos, e em algum momento das suas vidas, esses dois filhos entram em um acordo, esses dois irmãos entram em um acordo e vão oferecer uma oferta a Deus. A oferta de Abel é aceita, a de Caim não. Por que a oferta de Caim não foi aceita? Então, vamos relembrar também um pouquinho, né, para também olhar para nós e ver, refletir quais nossas atitudes em relação à adoração que estamos dando ao nosso Deus. Primeiro tópico da lição: a queda afetou a verdadeira adoração. O nascimento de Caim, a oferta que Deus rejeita e a oferta que Deus, ou que agrada a Deus. O nosso capítulo 4 do livro de Gênesis vem contextualizar essa história, né? Nós vemos as consequências do capítulo 3 da desobediência de Adão e Eva, né? E com a sua desobediência, o pecado entrou na terra, entrou no mundo e, consequentemente, a toda a sua descendência. Eles foram expulsos do paraíso, Gênesis capítulo 3, né? Foram expulsos do paraíso e toda a sua descendência carrega o pecado original, o DNA do pecado. É o que Paulo vai falar na carta aos Hebreus, aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus, porque todos nós somos descendentes deste primeiro casal. Então a queda afetou toda a humanidade. Ponto. As atitudes dos irmãos, as atitudes de Caim, o primogênito deste casal, é evidenciado ou evidencia, deixa latente quão perverso é o pecado na vida do homem. O pecado corrompeu a natureza pura do homem e a gente vê isso refletindo na vida aqui deste primeiro filho de Adão e Eva, no ato de adoração que ele vai oferecer a Deus através da sua oferta. Então, a relação harmoniosa que existia no jardim foi quebrada, deixou de existir com o pecado de Adão e de Eva. Caim, o primeiro filho da mulher, né, tirou a vida do seu próprio irmão, de Abel, dominado por um ato de ira, de revolta ou de inveja, porque não os três, porque a oferta do seu irmão Abel agradou a Deus e a oferta de Caim não agradou a Deus. Por que Caim tomou tal atitude? Então, Caim e Abel, eles foram gerados após a queda, após o casal ser expulso do paraíso, Adão e Eva, e após Deus prometer, né, que da semente da mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 15, nasceria, ou seja, um filho, um descendente de Eva, nascido de mulher, nasceria e esmagaria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Gênesis 3,15, Deus dá um decreto final para a serpente, para a mulher e para o filho desta mulher, que deste filho viria aquele que resgataria a humanidade de volta à comunhão com Deus.
Então, o nascimento de Caim, de Abel, se dá após esse episódio, tá? O nome de Caim costuma ser associado à ideia de aquisição, sugerindo que o nascimento dele ocorreu em meio a uma grande perspectiva, haja vista que essa promessa de Deus aqui à mulher já tinha acontecido. Obviamente, se entende que Adão tinha essa esperança, essa expectativa de que nos seus dias fosse restaurado esta comunhão que eles tinham com Deus. Eles sofreram muito porque perderam a comunhão com o Pai, com o seu Criador. Então não foi fácil para o primeiro casal, né? Tinha vivido tanto tempo naquela paz, naquela presença gloriosa de seu Deus, agora tendo que viver longe do paraíso, tendo que se virar para cuidar das suas vidas. Então, possivelmente, Eva tinha essa expectativa, essa esperança de que Caim, de que o Abel fosse este que Deus usaria para trazer de volta aquela comunhão que eles haviam perdido. Então, na segunda gestação, ela dá à luz a Abel, o nome de Abel que significa fôlego, né? E Caim nos lembra de que o nome de que a vida vem de Deus. Abel nos faz lembrar de que a vida é breve, muito breve, porque nós estamos falando de mordomia, de adoração, né? No dia que Deus chama de volta esse espírito que está em nós, acabou-se o homem, né? Por isso nada é nosso, nós apenas administramos. Nós somos despenseiros, mordomos das coisas que Deus nos confiou. Nem nossa vida nós temos controle sobre ela, porque estamos vivos agora, daqui a um minuto não sabemos, só Deus sabe. Então, a Bíblia, aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 8, vai relatar o assassinato de Abel, a partir do versículo 8, de Abel pelo seu próprio irmão. Em um daqueles momentos de adoração dos dois, o Senhor se agradou da oferta de Abel. Os dois decidem, né, ofertar a Deus, se aproximar de Deus, ofertando como um ato de adoração. Foi uma atitude louvável destes dois irmãos. Como agradar a Deus, já que nossos pais desagradaram, desobedecendo? Qual a melhor forma, a melhor maneira de nós nos aproximarmos novamente deste Deus que os nossos pais falou? Como nos aproximar dele de volta? Então, tomar a atitude ali de ofertar o melhor ou o que tinham a este Deus. Então, a atitude deles foi louvável. Só que a oferta de Abel é aceita por Deus, a oferta de Caim não. Daí nós vamos ver a atitude destes dois, porque indignado com a situação de sua oferta não ter sido aceita por Deus, Caim se ira contra o seu irmão e premedita, planeja assassinar o seu irmão. Aí faz a pergunta: o que é que Abel tinha? O que Abel fez para que a oferta do seu irmão fosse rejeitada? A culpa estava em Abel? De jeito nenhum, né? Então Abel ofereceu a Deus o melhor que ele tinha, que eram as ovelhas. Caim ofereceu do fruto da terra. Mas o coração de Caim, aqui é que está a questão. O coração de Caim não era reto diante de Deus.
não foi simplesmente pela oferta, porque a oferta que ele oferecia a Deus ia refletir, ou refletiu aquilo que estava no seu coração. Então, nesse ato, ele se revelou, né? Revelou o seu caráter, seu mau caráter, mostrando-se invejoso, irando contra seu irmão, recusando a receber a exortação que Deus lhe deu, né? E sai dali furioso e planeja e acaba assassinando o seu irmão. Quando Deus pergunta onde é que está seu irmão, ele responde com ironia: por acaso sou eu o protetor do meu irmão? E mesmo assim não se arrepende. Essa é a atitude do coração de Caim. Deus se atentou para a oferta de Abel, diferentemente do que aconteceu com a oferta de Caim. Então, hoje nós vemos, né, estudando a Bíblia, o entendimento que Deus nos dá, a gente aprende que Abel ofertou das primícias do melhor que ele tinha, com uma atitude de fé, e também o caráter de Abel. Essa atitude tornou Abel um exemplo de caráter que agrada a Deus. E ele entra lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, na galeria dos heróis da fé. Um homem de fé, de justiça, de testemunho, e que entregou o melhor que ele tinha, ou melhor, para Deus. Já Caim é um modelo, um exemplo a não ser seguido. Então nós estamos falando de adoração, né? O segundo tópico da lição, os dois irmãos, duas ofertas distintas: a perfeita adoração ao Senhor, o caminho da adoração, e a pureza da adoração. Então Abel ofertou dos primogênitos das suas ovelhas, da gordura, o melhor que ele tinha, ele ofereceu a Deus. Imagina, primeiro momento, vamos imaginar, em que eles arrumam ali um meio, uma maneira de agradar a Deus, de se aproximar de Deus. Não vou levar o melhor que eu tenho? É isso que Abel faz. Ele leva, ele entrega, ele dá a Deus o melhor que ele poderia ter, dá. Qual o melhor que eu posso dar a Deus? Primeiro, um coração sincero, que eu preciso me aproximar. E, obviamente, eles aprenderam isso com os seus pais. Eu preciso me aproximar de Deus com atitude sincera, com amor, com fé, e vou levar a Deus como oferta, como adoração, o melhor que eu posso entregar, que eu tenho. Eu vou entregar a Deus assim. A atitude de Caim, a gente vai ver ao longo da Bíblia, não é desse jeito. O caráter de Caim, as atitudes de Caim demonstram o oposto do seu irmão. Então, Caim ofertou ao Senhor do fruto da terra. Contudo, Deus se agradou da oferta de Abel, e a oferta de Caim, Deus não se agradou, não aceitou. Então, a razão disso não foi a origem da oferta. A origem da oferta vai refletir, obviamente, a oferta, aquilo que está no coração. Então, o que levou Deus a aceitar a oferta de Abel foi o que estava no coração de Abel, né? Ao levar a oferta. A gente vê isso lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando Samuel vai até Belém, ungir um novo rei, e Samuel ficou admirado com a beleza, com a estatura, com o porte físico dos filhos de Jessé, mas aquele que Deus escolheu não era aquele aparentemente tão formoso. Era aquele menino que estava lá no campo, com atitude humilde, com coração sincero, que adorava a Deus,
Então, Deus olha para o nosso coração. O homem olha de outra maneira, mas Deus olha para o coração, né? Então, evidenciando que o Senhor não aceita ser adorado de qualquer maneira. Não adianta. Deus é santo, né? É uma recomendação bíblica que, ao ofertar ao Senhor, seja ofertado o melhor que temos ao nosso Deus. Então, a história de Caim e Abel nos ensina que o Senhor, ele é zeloso quanto à adoração que lhe prestamos. Jesus, ele vai dizer lá em Lucas, capítulo 4, versículo 8, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás, de todo o coração, de toda a alma, então, e a ele servirás. Levítico, capítulo 22, versículo 22, né, na lei mosaica, na antiga aliança, Moisés deixa claro que as ofertas a Deus deveriam ser as melhores, mesmo se feitas por quem não tivesse recursos. O mínimo que a pessoa possua, dê o melhor que você tem. Jesus chega no templo lá em Jerusalém e vê uma senhorinha, uma viúva, uma senhora, entregando as suas moedinhas, insignificante financeiramente comparada com as ofertas que eram depositadas ali no gasofilaço. Aí Jesus chega para os apóstolos e diz, veja um exemplo dessa senhora, dessa viúva, dessa mulher, porque apesar da quantidade ínfima, pequena que ela está ofertando tudo que ela tem, está ofertando o melhor que ela tem. Deus não se importa com a quantidade da oferta, mas a atitude do coração daquele que está ofertando, entende? O bispo Abner Ferreira, ele falou algo interessante. Ele fala que a oferta, Abel ofertou o melhor que podia fazer, e não apenas o que podia fazer. Para o Senhor, Abel separou o que tinha de melhor e fez com cuidado. Então não basta fazer a coisa certa, senão, né, devemos fazer do jeito certo, da maneira correta, tá? Deus não recebe a adoração de quem não adora na verdadeira fé. É o que Hebreus vai falar, né? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2 do seu livro, diz que as nossas iniquidades, nossos pecados fazem separação entre Deus e nós, né? E Deus encobre o seu rosto, o seu ouvido, tapa para não nos ouvir. Por quê? Porque o pecado separa. A aliança foi quebrada entre o primeiro casal e Deus. Então, o pecado afasta Deus de nós. Então, o ato de ofertar, primeiro tem que vir como uma atitude de fé. Nos aproximar de Deus com fé, com coração sincero, entende? Com coração sincero. Então, o comportamento rebelde de Caim mostrou que ele vivia separado de Deus. Mais tarde, lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12, ele é identificado como do maligno, como alguém conduzido por Satanás. Aí a gente vai vendo as atitudes de Caim, porque a oferta dele foi rejeitada. Então, um alerta para nós, o fato de a gente ir para a igreja, de participar dos cultos, das atividades da igreja, não é prova de que alguém realmente é cristão. Um exemplo clássico é Judas Iscariotes. Andava com Jesus, recebeu o poder de Jesus para curar, para ressuscitar, para expulsar demônio. Entretanto, a gente vai ver que o fato de andar com Jesus não quer dizer que Jesus esteja na vida dessa pessoa. A pessoa não é transformada nunca. Entende? Então, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó,
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, o fato de ir às reuniões nas igrejas, participar das atividades da igreja, não é prova de forma alguma de que as pessoas sejam realmente cristãs, de que realmente são transformadas. Entende? É um alerta para mim e para você, né? Então, ao ter sua oferta rejeitada por Deus, Caim foi tomado pela inveja de uma maneira tão terrível e planejou tirar a vida do seu próprio irmão. E o que é que Abel tinha a ver com a oferta de Caim não ser aceita? Abel não tinha nada com isso. Entretanto, Caim vai tomada de inveja e tira a vida do seu irmão. Então, Caim é um exemplo de que o Senhor não aceita adoração de aparências, mas adoração vinda de um coração submisso, quebrantado, sincero, que expressa o amor de Deus e a fé que move o adorador. Caim, a gente vê isso aqui, ó, irmãos. Infelizmente, a gente vê isso nas igrejas, né? Caim não suportava que algum outro ficasse em primeiro lugar. A preferência do Senhor pela oferta de Abel e pela atitude de Abel encheu Caim de inveja, de ira. Infelizmente, nas igrejas, no meio evangélico, acontece muito disso. A inveja, o olho grosso, não ficam felizes quando vê o irmão prosperando, o irmão sendo abençoado, a vida, o ministério, os dons do irmão, que Deus confiou ao irmão sendo desenvolvido. Infelizmente, esse sentimento faccioso, né? Faccioso, invejoso, tem tomado lugar, tem tido lugar na vida de muitos que se declaram cristãos. É um alerta. E finalizando, o terceiro tópico, a oferta agradável a Deus. Abel, um adorador por excelência. Abel, um homem de fé, o ato de adoração estava em Abel. Abel não ofereceu um sacrifício qualquer, estamos falando de mordomia cristã, de adoração, né? Mas um sacrifício do melhor, né? O primogênito do seu rebanho. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Se é para eu me aproximar de Deus, qual foi a atitude de Abel? Primeiro, eu tenho que ter um coração sincero e eu vou devolver, eu vou dar a Deus aquilo que eu tenho de melhor. Se é para eu estreitar meu relacionamento, ou nosso relacionamento, o relacionamento da minha família, para eu trazer novamente a minha família a este relacionamento com Deus, que nos criou, Ele nos conhece. Se Ele nos criou, Ele nos conhece, Ele sabe o que está no meu coração, então vamos chegar diante dEle com sinceridade. E o que é que eu tenho de melhor aqui que eu posso oferecer a Deus? Eram as suas ovelhas. Então ele pegou aquele carneirinho, né? Novo, sem defeito, o melhor que ele tinha, e levou ao Senhor. A atitude de Abel não foi igual. A Bíblia não relata, mas claramente assim, mas a atitude de Abel, de Caim, não sabe como ele colheu os frutos, mas não deve ter selecionado as melhores frutas. E mesmo que ele escolhesse, que ele selecionasse o melhor do fruto da terra, Deus não se atentaria para o fruto se a atitude do coração fosse outra. Se a atitude do coração fosse de inveja, de vou devolver, vou levar de qualquer maneira, Deus aceita ou não, para mim pouco importa. Vou lá. De repente ele aceita, de repente não é assim, dessa maneira. Tá? Então, Abel foi um homem reto que ofereceu a Deus o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho. Ele ofereceu as melhores partes ao Senhor, que se agradou com a oferta de Abel. Então, Abel agradou ao Senhor
com a expressão de fé de um coração sincero e cheio de amor, voltado para Deus, como exemplo que a gente deu de Davi também, né? Cujas obras eram justas. Hebreus capítulo 11, falando sobre os heróis da fé, diz que as obras de Abel eram justas, em contraste com as obras de Caim, certamente adorava a Deus com o coração sincero. Por que com o coração sincero? Porque Deus aceitou a oferta. Se as atitudes do coração dele fossem equivocadas, erradas, Deus não aceitaria a oferta dele também. Deus não se agrada de restos. Deus não se agrada de restos. Escrevendo aos Hebreus, aos Romanos, capítulo 12, Paulo vai dizer para chegarmos a Deus, né, oferecermos a Deus a nossa vida, né, como um sacrifício vivo, agradável a Deus. Um sacrifício vivo, agradável a Deus. As nossas atitudes, a intenção do nosso coração. Deus não se importa com a oferta se não for um coração sincero, que Davi vai falar lá no Salmo. Se Deus se agradasse de oferta, ele daria tantos quanto fosse necessário. Mas o que agrada a Deus é um coração sincero, um coração quebrantado, um coração contrito. Salmo 51, né? Quando ele está orando a Deus ali, é arrependido do pecado que ele cometeu ali com Batseba. Então, o que agrada a Deus é um coração sincero, arrependido, contrito. Então, essa foi a atitude de Abel, em contraste com a atitude de Caim. Abel era um homem de fé. Hebreus vai falar isso, né? A fé moveu Abel a oferecer um sacrifício que agradou a Deus, fato que o colocou na galeria dos heróis da fé. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Logo, Abel ofertou ao Senhor pela fé com o coração disposto a adorar. Entende? E também o altar de adoração estava em Abel. O altar é um lugar de sacrifício, de oferta a Deus. Quando a gente olha a história de Abraão, Deus chama Abraão, Gênesis 12, e manda que Abraão vá. Abraão sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai. Observa que onde Adão chega, ou Abraão chega, Abraão levanta um altar e oferece um sacrifício. Onde ele chegava, rodando ali o território, a região ali de Canaã, ele levantava um altar e oferecia um sacrifício. Primeiro, de agradecimento a Deus pela provisão que Deus provia, pelo livramento que Deus livrava e pela posse das terras que Deus estava dando a ele e a sua descendência. Ponto. O único lugar que Abraão não ofereceu, não levantou um altar, foi no Egito. Quando ele desceu para o Egito. E pasme, foi no Egito que a sua descendência se tornou escrava. Então, primeiro, o ato de oferecer um sacrifício é agradecimento pela vida. Porque tudo que temos é de Deus, vem de Deus, não é nosso. Coloquemos isso na nossa cabeça. Morreu, fica aí para outro tomar posse. Não é nosso, apenas administramos. O outro morre, outro vem e toma posse. Esse pedaço de terra que hoje chamamos de nossa casa, onde moramos, esse pedaço de terra, não estou falando da casa em si, esse pedaço de terra que a nossa casa está em cima. Quantos e quantos milhares de pessoas já falou que era dono disto aqui? Hoje eu e você dizemos que somos donos. Não somos. Apenas administramos. Porque morremos, passa a ser de outro. A vida é assim, entende? Então o fiel adorador oferece o seu melhor no altar. Antes de reverenciar a Deus no altar, Abel
já havia adorado a Deus no seu coração. Então, a atitude de adoração sincera é reconhecer que tudo é de Deus, que tudo provém de Deus. Nós apenas administramos, né, aquilo que Deus nos confiou. Então, Deus encontrou em Abel a genuína fé de um verdadeiro adorador. Infelizmente, Abel teve sua vida ceifada pelo seu irmão invejoso. Será que Deus encontra em mim, Cláudio, em você que está assistindo esse vídeo, um coração sincero, um coração adorador? Minhas atitudes de adoração, será que agrada a Deus? Será que eu me aproximo de Deus em agradecimento ou apenas como um meio de receber bênção? Fica essa reflexão para nós neste dia, neste vídeo. Amém? Deus abençoe.